menino de rua salva a filha do milionário. E quando o pai descobre, ele congela. O garoto não só estava com sua filha, ele fazia algo que ninguém conseguiria explicar. Em segundos, memórias enterradas explodem e um segredo esquecido por mais de uma década ameaça mudar tudo. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O sol poente tingia o céu de laranja enquanto o Parque Central começava a esvaziar. Lívia, de 12 anos, caminhava sozinha entre as árvores, sentindo-se livre pela primeira vez em semanas. A babá, distraída, havia se perdido em uma conversa no celular, permitindo que a menina escapasse para explorar por conta própria. Enquanto caminhava, Lívia percebeu 2 homens observando-a de longe. Eles se aproximaram lentamente, sorrindo de forma estranha. O coração da menina acelerou e ela começou a recuar, mas tropeçou em uma raiz e caiu. "Ei, está tudo bem?" perguntou um dos homens, estendendo a mão. Antes que pudesse responder, um garoto surgiu do nada, interpondo-se entre ela e os estranhos. "Deixem ela em paz!" gritou o garoto, encarando-os com determinação. Os homens hesitaram por um momento, surpresos com a intervenção, mas logo recuaram, murmurando algo inaudível antes de desaparecerem entre as árvores. Lívia olhou para o garoto, que parecia ter a mesma idade que ela. Ele vestia roupas surradas e carregava uma mochila velha. "Obrigada", disse ela, ainda tremendo. O garoto apenas assentiu e começou a se afastar. "Espere, qual é o seu nome?" Ele parou por um instante, olhando por cima do ombro. "Bruno." E então desapareceu entre as sombras do parque. O barulho dos carros começou antes mesmo de o céu clarear. Bruno acordou encolhido, entre papelões empilhados atrás de uma banca de jornal fechada, sentindo o concreto úmido contra as costas. O cobertor fino que encontrara numa lixeira algumas semanas antes estava rasgado e cheirava a mofo. Mas era o que tinha. Levantou-se devagar. Doía tudo. Os músculos, a pele, o orgulho. Os pés estavam inchados por andar demais no dia anterior. Com a mochila surrada pendurada no ombro e a caixa de balas em mãos, seguiu para o centro da cidade, onde a movimentação matinal oferecia mais chances de vender. O semáforo da Avenida 7 era o seu território preferido. Movimentado, com carros caros e pessoas que às vezes davam uma moeda só para não se sentirem culpadas. Era nesses olhares rápidos, desviados e tensos que Bruno entendia o lugar que ocupava no mundo. "Compra uma bala, moço?" "Só R$1. Nada." "Moça, ajuda aí. É pro café da manhã." Ela apertou a bolsa contra o corpo e atravessou sem responder. Bruno se afastou da faixa e se encostou num poste, observando o fluxo. A cidade era violenta com quem não tinha endereço. Toda abordagem era uma aposta. Ou vendia, ou levava um empurrão, ou uma ameaça. Já tinha perdido a conta de quantas vezes apanhara por estar no lugar errado. Ali, parado entre buzinas e passos apressados, flashes da mãe voltavam. Um rosto jovem, cansado, mas bonito. Ela penteava seu cabelo com os dedos e sussurrava: "Prometo que volto logo." A última promessa. Bruno ficou horas esperando naquela estação de metrô. Ela nunca mais voltou. Do outro lado da cidade, dentro de uma mansão silenciosa, Lívia empurrava os pedaços de pão no prato. O café da manhã estava servido na mesa de mármore da varanda, com frutas importadas e suco fresco. Mas ela não tinha apetite. A babá, Juliana, rolava o celular no sofá, rindo de vídeos curtos. "Posso dar uma volta depois do almoço?" perguntou Lívia sem levantar a voz. "Não pode não, mocinha. Seu pai deixou ordens claras. Mas eu nem disse para onde." "Não interessa." Lívia largou o pão, levantou-se e subiu as escadas. Em seu quarto, jogou-se na cama e olhou para o teto. O ar-condicionado zumbia. Tudo era silencioso ali, exceto os pensamentos. Pegou o caderno escondido entre os livros de ciências e abriu na página da noite anterior. O esboço de Bruno de pé diante dela, entre as árvores encarando os homens. Ela havia desenhado os olhos com atenção.
firmes, vivos, como se gritassem mesmo calados. Enquanto isso, Bruno contava as moedas no fundo do estojo de plástico onde guardava o dinheiro. R$ 28. Era pouco, menos do que o normal. Talvez desse para um pão e um suco barato. E se ninguém ocupasse antes, o colchão escondido no vão do viaduto. Era sua única chance de dormir coberto. Caminhou até uma mercearia, comprou 2 pães e um refrigerante vencido. Sentou-se no meio-fio e comeu com calma. Observava os carros, os prédios, os vidros espelhados que não mostravam nada. Era como olhar para um mundo que não o queria lá. Lívia abriu a janela do quarto e viu o jardim impecável. Lá fora, o segurança caminhava de um lado para o outro, sem chance de sair agora. Pensou em descer de novo, mas desistiu. Pegou uma folha em branco e começou a desenhar um mapa. Um plano para fugir, uma forma de voltar ao parque, de encontrar aquele garoto de novo. Bruno lavou o rosto numa torneira pública. A água estava gelada e um senhor reclamou de sua presença. Não respondeu. Estava acostumado. A rejeição era como o ar, sempre presente, e ainda assim, algo dentro dele tinha mudado desde a noite anterior. Era estranho ter alguém olhando para ele com interesse, sem medo ou desprezo. Ao entardecer, voltou ao abrigo de sempre. Um recanto escondido entre um muro de escola e a estrutura de um estacionamento antigo. Era pequeno, mas discreto. Entrou devagar. Estava vazio. Boa noite garantida, pensou. Cobriu-se com o que podia, ajeitou a mochila como travesseiro e fechou os olhos. Na mansão, Sérgio encerrava uma videoconferência sobre fusões empresariais. Ao fundo, o quadro de sua falecida esposa pendia na parede, coberto de poeira. Ele sequer olhou. Em sua mente, números, contratos e o próximo voo para Genebra. Lívia estava sob controle. Ele havia contratado os melhores. Bastava pagar. Mas do lado de fora, em 2 mundos tão distintos quanto paralelos, 2 jovens tentavam preencher vazios profundos com memórias, desenhos e esperanças mudas. Bruno, com os olhos abertos no escuro, sussurrou para ninguém. Ela viu quem eu sou. E Lívia, deitada em seu lençol de 1000 fios, repetia o nome que escrevera com pressa no caderno. Bruno. O portão lateral do Parque Central rangeu como se protestasse. Lívia empurrou devagar, olhando para trás 2 vezes. O segurança do turno da manhã ainda estava no portão principal da mansão, distraído com o celular. Tinha pouco tempo antes que percebessem sua ausência. O capuz do moletom escondia parte do rosto. A mochila leve nas costas balançava a cada passo. O parque, ainda fresco da manhã, exalava cheiro de terra molhada e folhas velhas. Algumas mães com crianças pequenas ocupavam o playground. Um casal de corredores passava na trilha de cascalho. Ninguém prestava atenção nela. Foi até o banco perto da fonte, o mesmo onde estivera dias antes. Sentou-se, fingindo amarrar o tênis. Mas, na verdade, só estava tentando respirar devagar. Olhou ao redor. Nenhum sinal dele. Abriu a mochila com calma. Retirou um suco de caixinha, 2 sanduíches de pão com queijo, um pacote de biscoitos amanteigados e o caderno, aquele onde havia desenhado os olhos do garoto. Bruno. Passou o dedo sobre o traço firme do grafite. O desenho ainda vibrava, como se esperasse uma continuação. Ele não vai vir. Sussurrou para si mesma sem saber se sentia mais alívio ou frustração. Quase 1 hora se passou. O parque foi mudando de ritmo. Mais crianças, mais vozes, mais passantes. Lívia começou a se perguntar se havia fantasiado tudo. E se ele fosse apenas um sonho? Alguém que surgiu naquele momento de medo e depois sumiu como uma ilusão? Estava prestes a levantar quando percebeu algo estranho no reflexo da água da fonte. Um vulto. Não exatamente à vista, mas imóvel, camuflado entre as sombras de uma árvore ao fundo. Uma silhueta conhecida, observando com cautela. Virou-se lentamente. Lá estava ele. Bruno, ele estava diferente. Ou talvez não. A mesma jaqueta,
A mesma mochila velha pendendo de um ombro. Mas agora os olhos tinham outra expressão. Não havia urgência, nem bravura, só desconfiança. Um escudo invisível. Lívia se levantou, o coração batendo rápido. Eu sabia que você ia aparecer, disse com um sorriso nervoso. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, como se estivesse calculando uma rota de fuga. Trouxe comida, continuou abrindo a mochila. Não sabia o que você gostava. Então só fiz pão com queijo. Trouxe suco também. É de uva. Nada. Ela tirou um sanduíche, aproximou-se 2 passos e o estendeu na direção dele. Ele hesitou, mas não recuou, nem avançou. Só manteve o olhar fixo, como se cada gesto dela fosse parte de um truque. Você me seguiu? Perguntou finalmente. A voz era firme, mas baixa. O quê? Claro que não. Eu voltei aqui, porque pensei em você. Ele arqueou as sobrancelhas, cético. Você pensou em mim? Por quê? Porque eu sou pobre e corajoso? Vai fazer uma redação para a escola? O comentário cortou como lâmina. Lívia congelou por um segundo. Não é isso. Respirou fundo. Eu pensei em você porque você me salvou. E porque ninguém nunca fez isso antes. Só isso. Bruno desviou o olhar por um instante. Depois caminhou devagar. Pegou o sanduíche das mãos dela, sem agradecimento, e sentou-se na sombra da árvore. Lívia hesitou, mas sentou-se também, a poucos metros. Você não devia andar sozinha, disse ele com a boca cheia. E você devia? Ele riu sem humor. Eu ando sozinho desde os 7 anos. Não tem ninguém me esperando em casa, nem me proibindo de sair. Isso não é liberdade, retrucou ela. Isso é abandono. Ele a encarou, surpreso. Por um instante, uma fissura surgiu naquela parede invisível. E você, o que tem? Pai rico, casa bonita, e ainda assim vem brincar de ser pobre no parque? Ela arregalou os olhos. Você acha que eu vim brincar? É sério isso? A maioria vem. Gente que quer ver como é a vida real por umas horinhas. Tiram foto, fazem drama, depois vão embora dizendo que foi transformador. Eu não sou essas pessoas. Bruno mordeu mais um pedaço do sanduíche. Talvez não. Ficaram em silêncio. Ela tirou o caderno. Bruno olhou de relance. Você desenha? Tento. Posso ver? Ela hesitou. Depois se aproximou devagar e mostrou a página com o retrato dele. Bruno pegou com cuidado. Observou em silêncio. Sou eu mesmo. Tentei capturar o olhar. Foi o que mais me marcou. Ele devolveu o caderno. Ficou bom. Obrigada. Mais um momento de silêncio. Mas dessa vez, confortável. Você mora onde? Ela perguntou. Em vários lugares. Embaixo de ponte. Num abrigo, às vezes. Quando me deixam entrar. Num canto perto da rodoviária. Depende do dia. Ela o encarou, em silêncio. E você? Mora onde? Numa casa grande. Com piscina. E silêncio. Muito silêncio. Bruno assentiu, como se compreendesse algo invisível. Você tem medo de mim? Agora? Não. Deveria. Por quê? Porque eu sou imprevisível. Porque eu sou o tipo de pessoa que assusta o mundo de vocês. Não. Você só assusta quem vive dentro de bolhas. E eu estou tentando furar a minha. Bruno olhou para ela por mais tempo do que antes. Depois disse sem emoção. Amanhã, 3 da tarde, se quiser voltar. E se eu trouxer suco de novo? Sem suco, sem sanduíche, só você. Ela riu pela primeira vez naquela manhã. Combinado. Era sempre no fim da manhã. Juliana, a babá, se distraía no celular ou dormia no sofá após o almoço. O segurança da frente da mansão tinha o hábito de ir ao banheiro às 13 horas e só voltava 15 minutos depois. Lívia estudou essa brecha por dias. E foi com esse cálculo preciso que conseguiu sair da casa 5 vezes naquela semana, sem levantar suspeitas. Caminhava com o capuz erguido, mochila leve nas costas, tênis de sola silenciosa. Pegava um caminho lateral, por uma rua de serviço, até cortar por um estacionamento vazio e finalmente alcançar o parque. Bruno sempre aparecia depois dela.
nunca vinha do mesmo lugar. Às vezes surgia da mata, outras do lado oposto, atrás das quadras de basquete abandonadas. Mas ele sempre surgia. E nunca dizia oi primeiro. Pensei que não vinha, ela disse na terça-feira. Eu também, ele respondeu. Era assim, curto, direto, mas não frio. Eles se sentavam em lugares diferentes a cada encontro. Primeiro o banco, depois o chão, depois uma mureta próxima à ciclovia. Um dia Bruno a surpreendeu. Vem! Lívia o seguiu em silêncio, subindo um caminho que não parecia levar a lugar algum. Depois de escalar um portão enferrujado e entrar por uma brecha numa cerca, alcançaram o telhado de um prédio abandonado, uma antiga escola infantil, esquecida entre construções modernas. Dali via-se a cidade inteira. O contraste entre os prédios espelhados e as vielas escondidas era chocante. Você sobe aqui sempre? Perguntou ela. Quando preciso pensar. E o que você pensa? Bruno mordeu o lábio. Ficou um tempo em silêncio. Se amanhã vai chover, se vou conseguir dormir, se vou conseguir comer e... Agora, se você vai voltar. Lívia sorriu, mas desviou o olhar. Havia algo delicado na forma como ele falava. Não pedia nada, mas confessava tudo. Nos dias seguintes, criaram códigos para não chamarem atenção. Bruno assobiava uma melodia curta ao se aproximar. Lívia batia a mochila 2 vezes no banco. E assim, entre regras improvisadas e segredos silenciosos, uma amizade estranha e intensa floresceu. Contavam histórias. Bruno falou da vez que enganou um policial, dizendo que era filho de um diplomata, e fugiu com um pacote de biscoitos. Lívia riu até chorar. Depois contou como fingiu febre por 3 dias seguidos, só para não ir ao curso de mandarim. Mandarim? Ele riu. Isso é comida? Não, é uma língua. Ah, tipo, ni hao? Ela arregalou os olhos. Como você sabe isso? Tinha um livro no abrigo. Tinha isso na capa. Era só o que dava para entender. Você lê? Bruno deu de ombros. Um pouco. O resto eu invento. Na quinta-feira ele a levou a outro lugar, o Mirante. Era uma escadaria escondida entre 2 grandes árvores, com degraus de pedra cobertos por musgo. No topo havia uma pequena plataforma de concreto quebrada nas bordas, com vista direta para o horizonte da cidade. Ninguém parecia saber que aquilo ainda existia. Lívia ficou sem fôlego. É lindo. Aqui não chega polícia, nem gente, só o céu. Ficaram em silêncio por vários minutos. O vento soprava forte ali. Ela tirou o caderno da mochila e começou a desenhar a paisagem. Bruno se aproximou devagar. Vai desenhar o céu? Vou desenhar você no céu. E se eu cair? Aí eu desenho de novo. Bruno riu. Foi a primeira vez que riu de verdade na frente dela. Lá embaixo, no nível da rua, alguém observava. De um ponto escuro entre arbustos, um homem de aparência robusta, barba por fazer, olhos fundos e uma cicatriz no queixo acompanhava os movimentos dos dois. Não se aproximava. Apenas registrava mentalmente cada gesto, cada passo, cada sorriso, como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. No dia seguinte, Lívia teve mais dificuldade para escapar. O segurança principal estava mais atento. Juliana, estranhamente, estava sem celular, mas ela insistiu. Disse que precisava caminhar para arejar a cabeça e saiu pelos fundos, vestindo uma blusa com o nome da escola coberto por um casaco. No parque, encontrou Bruno já sentado no telhado da escola abandonada. Cheguei tarde. Eu esperei, sentaram-se lado a lado. Ele puxou um pacote de pipoca de micro-ondas parcialmente estourada. Ganhei de uma senhora num mercado. Você quer? Ela aceitou, mesmo sabendo que estava meio murcha. Você já pensou em fugir? Ela perguntou. Eu já tô fugido. Ele respondeu, olhando o céu. Não, tipo fugir para longe. Sair da cidade. Sumir. Todo dia. Eu também. Mas você tem para onde voltar. Você acha mesmo? Ficaram em silêncio de novo. Cada um com seus pensamentos. O barulho da cidade abaixo parecia distante ali em cima.
Mais uma vez, longe deles, a mesma sombra observava. Mais próxima desta vez, o homem anotava algo num papel velho. Um nome, um horário, um padrão. Mas Bruno e Lívia não sabiam. Estavam distraídos demais com a única coisa que nunca tiveram: companhia de verdade. A primeira vez foi um aviso discreto. A governanta encontrou terra fresca na sola do tênis de Lívia. Detalhe ignorável, se não fosse pelo fato de ela passar os dias trancada entre o piano, os livros e a varanda. A segunda foi um papel de bala no bolso do casaco, algo que Juliana jura não ter dado. A terceira, no entanto, acendeu o sinal vermelho. Lívia sumiu por 2 horas numa quinta-feira chuvosa. O pai foi avisado por mensagem. Estava em uma reunião sobre fusões em São Paulo, mas respondeu com apenas 3 palavras: contrate um detetive. Do outro lado da cidade, Bruno caminhava rápido pela calçada irregular da avenida do Mercado Municipal. Evitava as câmeras, os carros com vidro escuro, os olhos que pareciam durar tempo demais sobre ele. Desde a tarde anterior, sentia que algo estava errado. Tinha a estranha sensação de estar sendo seguido, mas não conseguia provar. Tentou ignorar. Vendeu balas como de costume, com sua abordagem direta e sem rodeios. Ganhou algumas moedas, algumas caretas. Nada fora do normal, exceto a presença constante de um homem alto, calvo, com um boné marrom desbotado que surgia em diferentes pontos da cidade. Primeiro na praça, depois perto do metrô, por fim, perto do parque. Bruno sentia o olhar daquele homem como uma agulha cravada na nuca. Enquanto isso, Lívia almoçava sob o olhar pesado de Juliana. Nenhum dos dois falava. O silêncio era novo, incomum. Desde que Sérgio deu a ordem, a babá fora orientada a registrar cada movimento da menina. Horário do banho, tempo de tela, quantos minutos no piano, até o número de vezes em que saiu para o jardim. Um relatório detalhado. Lívia percebia e odiava. Naquela mesma tarde, o investigador contratado por Sérgio entregou o primeiro conjunto de imagens. Câmeras de rua. Uma menina de moletom cinza cruzando a lateral do Parque Central. O mesmo horário, 3 dias seguidos. Em uma delas, um vulto masculino se aproximava. Rostos desfocados. Mas havia algo familiar naquele garoto. O jeito de andar, a expressão. Sérgio olhou a foto por quase 2 minutos. Depois pediu: descubra quem é ele. No abrigo improvisado onde dormia quando dava sorte, Bruno rabiscava no cimento com um toco de carvão. Escrevia palavras soltas, nomes que inventava, frases que ouvia nas ruas e gostava do som. Era o único jeito que encontrara de domar o pensamento acelerado que crescia em sua cabeça. Mas aquela noite não trouxe descanso. Uma mulher que costumava distribuir sopa na praça comentou algo. Dizem que tem um menino perigoso rondando uma garota rica. A polícia está de olho. Bruno congelou. Como assim perigoso? É o que ouvi. Parece que ele é esperto, manipulador. Dizem que salvou a menina só para depois tentar se aproveitar. Uma história esquisita. O coração dele disparou. Alguém estava falando sobre ele. E não era verdade. Mas nas ruas, as histórias criavam asas com facilidade. E voavam. Na mansão, Sérgio analisava uma nova imagem. Um retrato mais nítido, capturado por uma câmera de trânsito. O garoto tinha o olhar firme, olhos fundos, um rosto magro e algo nele, algo naquele rosto. Me envie isso. Quero descobrir de onde ele veio. Enquanto isso, Bruno tentou voltar ao parque no dia seguinte, mas parou a meio caminho. O homem do boné estava ali de novo, parado perto da banca de revistas, fingindo ler, mas olhando, sempre olhando. Ele recuou, correu por outra rua, mudou de trajeto, mas em todo canto parecia que os olhos do mundo estavam sobre ele. Mais tarde, encontrou Lívia no mirante. A respiração dele estava mais pesada que o normal. Você está bem? Ela perguntou. Não posso mais vir. Por quê?
Tem gente me seguindo, dizendo coisas, inventando que eu sou perigoso. Ela empalideceu. Meu pai. Bruno olhou para ela. O quê? Eu não sei, mas ele sabe que eu tenho saído. E ele é o tipo que nunca pergunta. Só manda investigar. Bruno se afastou um passo. Depois 2. Então é isso? Acabou? Não, claro que não. E quando alguém bater em mim por causa disso? Ou me jogarem na viatura? Bruno, eu sou um erro para eles. Eu não existo direito. E agora estou me tornando uma ameaça invisível. Como é que eu fico? Lívia tentou se aproximar, mas ele deu mais um passo atrás. Eu preciso pensar. E saiu correndo. Desceu os degraus do mirante, atravessou os arbustos, desapareceu entre os sons abafados da cidade. No alto, sozinha, Lívia ficou olhando o horizonte sem ver nada. Nas sombras mais abaixo, o homem do boné fez uma anotação num bloco. Um nome, um lugar, um horário. E sorriu. O celular vibrou sobre a mesa de vidro, quebrando o silêncio da sala de reuniões. Sérgio interrompeu a conversa com os diretores e lançou um olhar rápido para a tela. Um número não salvo. Apenas uma notificação. Imagem entregue. Ele clicou. A foto abriu com lentidão. Era de resolução baixa, capturada de longe, mas nítida o bastante para causar um impacto imediato. 2 adolescentes sentados lado a lado num telhado. A garota era sua filha. O garoto era estranho. Familiar. Sérgio franziu o senho. A princípio não conseguia definir o porquê. Mas algo no perfil do menino, na curva do maxilar, no olhar enviesado para o horizonte, despertava memórias, imagens antigas. Um rosto feminino que ele não via há anos. Um verão curto, uma mulher com olhos parecidos. Levantou-se abruptamente. Deem seguimento na proposta. Preciso sair. Disse aos executivos. Do outro lado da cidade, no topo do telhado da velha escola, Bruno e Lívia comiam bolinhos de chuva que ela havia contrabandeado de casa. Você já comeu isso antes? Ela perguntou sorrindo. Bruno mastigou devagar, saboreou, depois assentiu. Só em sonho. Ela riu empolgada. Estavam mais soltos naquele dia. Ele parecia menos acuado. Ela mais viva. O céu estava limpo, azul petróleo, e o vento soprava com doçura. Bruno mostrou a ela um pedaço de papel dobrado várias vezes. Era um mapa desenhado à mão, ruas da cidade traçadas em caneta azul, com círculos indicando zonas seguras. Você fez isso? Ela perguntou impressionada. Me ajuda a lembrar onde dá para correr se alguém persegue, e onde não tem câmera. Você vive como num filme de espionagem. Não é filme, é rua. Lívia apontou para um ponto do mapa. E aqui? Ah, isso é um esconderijo, no alto de um prédio. O elevador não funciona. Tem que subir pela escada de incêndio. Ela sorriu. Quero ver. Ele hesitou. Um dia. Enquanto isso, Sérgio ligava para o detetive particular. Quem é esse garoto? Perguntou. Ainda estamos rastreando, mas já temos alguns dados. Parece que o nome é Bruno. Costuma frequentar pontos de venda na Avenida 7 e dorme em abrigos improvisados na região sul. E os pais? Mãe desaparecida. Nenhuma referência ao pai. Há indícios de que ele foi abandonado ainda pequeno. Sérgio fechou os olhos por um momento. Me traga qualquer coisa sobre essa mãe. Nome, foto, histórico. Claro, senhor. Lívia e Bruno, em seu mundo à parte, desciam do telhado pela escada lateral. Caminharam até o parque rindo de algo banal. Um homem que usava 2 óculos ao mesmo tempo. Bruno parou de repente, puxando o braço dela. Espera, olha isso. Apontou discretamente para um carro preto, estacionado na rua transversal. Um homem dentro, disfarçado atrás de um jornal. Mas Bruno percebeu os olhos atentos. É o mesmo cara? Não, mas é igual. O jeito de olhar. Meu pai? Ou alguém dele? Bruno apertou os lábios, inquieto. Ainda quer brincar de liberdade? Lívia se encolheu. Não é brincadeira. Eu não quero te causar problema. Já causou. Ela baixou o olhar. Então, acabou?
Ele olhou para o céu, depois para ela. Não, não ainda. Mas a gente precisa ser mais esperto que eles. Como? Ele pensou por um momento. Depois sorriu de lado. Amanhã, nada de telhado. Te encontro na feira do bairro da Sé. Disfarce total. Disfarce? Você tem boné? Tem uma peruca. Bruno arqueou as sobrancelhas. Você tá brincando. Tô não. Era da festa de Halloween. Ela sorriu. Ele riu. O som dos dois juntos era quase improvável. Enquanto isso, na mansão, Sérgio observava a nova informação chegando no e-mail. Nome da mãe: Helena Duarte. Data de nascimento: 14 de julho de 1986. Foto anexa. Ao abrir a imagem, algo em seu estômago virou. Helena. A mesma Helena com quem passara um verão turbulento. A mulher que desaparecera sem explicação. A mulher que nunca mais respondera às mensagens. Sérgio se levantou. Andou até a estante, puxou uma caixa velha de papéis, vasculhou e encontrou uma foto antiga, dobrada, com ela sentada na praia. Grávida. Bruno! Não podia ser, mas podia. Voltou à imagem no celular. Deu zoom no garoto. Agora, os olhos pareciam idênticos. O mesmo corte do queixo, a mesma tensão no maxilar, um espelho deformado da própria juventude. Pegou o telefone. Ligou para o detetive. Preciso de mais. Preciso de uma confirmação. Biológica? Tudo, mas sem chamar atenção. E rápido. Do outro lado da cidade, Bruno e Lívia observavam um homem vendendo pipoca no parque. A gente ainda tem 1 hora, disse ela. Então vamos para a fonte. Aposto que você não consegue atravessar de uma ponta a outra sem molhar o pé. Aposto que você não tem coragem de tentar. E correram, como crianças, como se o mundo não estivesse fechando o cerco ao redor deles, como se por algumas horas o medo pudesse ser afogado num jato de água. Eles não sabiam, mas estavam sendo caçados. E a verdade, lentamente, ganhava contorno nos olhos de um homem que até então se achava sozinho no mundo. Sérgio girava a caneta entre os dedos com o rosto tenso, o olhar preso à tela do notebook. O nome que aparecia nos documentos era impossível de ignorar. Helena Duarte. A ficha estava completa agora, enviada pelo detetive com anotações detalhadas. Último endereço conhecido, data de internação em uma clínica de pré-natal, histórico médico esparso e uma foto de um boletim de ocorrência feito há mais de uma década, com a descrição abandono voluntário do menor. Bruno. O nome surgiu num documento médico, vinculado a Helena, no mesmo hospital onde ele patrocinara um projeto de maternidade anos atrás. Sérgio fechou os olhos. O verão com Helena voltava como uma corrente de ar quente e indesejada. Fora um caso breve, imprudente, durante um período turbulento de sua juventude. Ela desapareceu sem aviso, sem brigas, sem drama, como uma página arrancada de um livro inacabado. Agora, aquela página voltava e tinha olhos parecidos com os seus. Tem certeza de que é o mesmo garoto? Perguntou ao detetive no viva voz. Cruzamos datas, locais e registros de entrada em serviços sociais. Não há pai declarado, só a mãe, Helena. A linha do tempo bate com o nascimento dele e o período em que ela sumiu. A chance de coincidência é mínima. Não posso confiar só nisso. Já providenciei coleta de DNA, discretamente. Sérgio franziu a testa. Como? Pegamos uma tampinha de garrafa que ele usou. Foi jogada perto da praça. Nossos técnicos estão trabalhando. Em 48 horas, teremos resposta. Sérgio respirou fundo, afundando-se na poltrona do escritório. Era um homem que construíra fortuna com decisões frias, mas nada em sua vida o preparara para aquela incerteza íntima, quase selvagem. Do outro lado da cidade, o homem de boné marrom, Rodrigo, o ex-segurança da família, agora com uma barba rala e o olhar endurecido. Caminhava devagar pela Rua dos Andradas, onde os garotos de rua costumavam circular à tarde. Ele sabia que precisava manter o perfil baixo. Ainda era reconhecido
em alguns círculos da elite. Mas nas ruas, era apenas mais um homem cansado entre muitos. Perguntou discretamente por um garoto chamado Bruno. Usava frases genéricas. Às vezes dizia que era parente, outras que queria ajudar. Quando não colava, fingia estar atrás de um sobrinho desaparecido. Tem um moleque sim desse nome, magrelo, rápido, vem de bala ali na 7, disse um rapaz de boné azul. Ele fica aqui direto? Some às vezes. Dizem que arrumou um esquema com uma garota rica. Rodrigo estreitou os olhos. Rica? É, filha de algum magnata, mas deve ser papo de rua. Essas histórias viram lenda. Rodrigo agradeceu com um gesto vago e seguiu andando. Mas algo em sua expressão endureceu. Começava a se formar um plano. Ainda não sabia os detalhes, mas o instinto, o mesmo que o tornara um segurança eficiente por tantos anos, sussurrava que aquela era a brecha. Bruno, naquele mesmo instante, esperava por Lívia no ponto combinado. A Feira da Sé. Estava diferente. Cabelo preso com um boné emprestado, óculos escuros rachados, camiseta virada do avesso. Quando a viu se aproximando com uma peruca de fios escuros e uma sacola de pano, não conseguiu conter o riso. Você parece uma tia que vende cosmético na vizinhança, ele disse. E você parece um figurante de filme antigo. Missão cumprida. Caminharam entre as barracas como se fossem normais, como se fossem só mais 2 adolescentes fazendo compras. Pararam num carrinho de pastel, dividiram um caldo de cana, riram das frases de duplo sentido que o vendedor soltava. Era uma bolha, momentânea, frágil, mas real. Já pensou em ir para outro lugar? Tipo, de verdade? Ela perguntou. Já, mas o mundo não tem lugar para gente como eu. E como é gente como você? Bruno não respondeu, mas olhou para ela como se dissesse, você sabe, Rodrigo naquele dia não o seguiu. Estava ocupado cruzando nomes e checando contatos antigos. Tinha sido demitido por Sérgio há 5 anos, acusado de conduta imprópria, nunca provada, nunca esquecida. Desde então, nutria um rancor silencioso. E agora, o destino o colocava diante de uma chance inesperada de tocar no ponto fraco do homem que o havia derrubado. Caminhou até a biblioteca municipal e acessou um terminal público. Digitou Bruno Helena Duarte em fóruns sociais e sites de denúncias. Pouco apareceu, mas um comentário antigo o fez arquear a sobrancelha. Menino Bruno do centro, filho de Helena, sumida desde 2012. Vive nos sinais. A confirmação. De volta à mansão, Sérgio encarava a tela com o e-mail do laboratório. DNA em análise. Resultado previsto em 36 horas. Do lado de fora, o portão da mansão parecia o mesmo de sempre. Alto, seguro, blindado. Mas por trás da aparência inabalável, uma rachadura surgia. E dentro da cidade, nas ruas quentes, nos becos que serviam de casa, um garoto e uma menina dividiam uma manga com sal comprada por R$2, sem saber que cada passo, cada sorriso, cada toque de mão estava sendo monitorado, perseguido e conectado a um passado que insistia em voltar. Bruno acordou com o estômago vazio e uma inquietação estranha nos ossos. Ainda estava escuro quando saiu do abrigo improvisado, onde havia dormido encolhido entre 2 colunas de concreto. O tipo de lugar que ninguém procurava, o que o tornava seguro por uma noite, mas nunca por mais de uma. A cidade começava a se mexer aos poucos. O cheiro de pão fresco escapava de uma padaria próxima. Os sons de carrinhos de feira sendo puxados ecoavam pelas ruas estreitas. Bruno caminhou até a calçada da avenida e lavou o rosto numa torneira pública. A água estava gelada como navalha. A sensação de que algo estava errado não saía. Ele havia sentido isso antes. O instinto nascido das ruas, que não precisava de lógica para alertar sobre o perigo. Era como um sexto sentido, desenvolvido depois de anos fugindo de policiais agressivos, gangues rivais ou adultos que prometiam ajuda com um sorriso e roubavam com a outra mão.
Naquela manhã, tudo parecia afiado demais, rápido demais. Ele seguiu até o ponto onde costumava vender balas. Ficou ali por 20 minutos. Nada de estranho, até que notou 2 homens parados do outro lado da avenida, fingindo observar um poste quebrado. Um deles usava moletom escuro com capuz. O outro, camisa social, como se tivesse saído de uma reunião, mas seus olhos não batiam com a roupa. Estavam atentos demais, fixos demais. Bruno apertou o passo, dobrou uma esquina. Passou por trás de uma banca fechada, depois se escondeu num vão entre prédios. Esperou. E viu os 2 cruzarem a rua. Eles estavam atrás dele, sem dúvida. Ele se escondeu até que a rua estivesse vazia. Depois, correu. Subiu por um atalho até o outro lado do bairro. Seu corpo reagia por instinto. Evitou rotas habituais. Trocou de camiseta com uma que tinha na mochila. E, por fim, respirou aliviado ao entrar numa área movimentada, onde poderia se perder na multidão. Mas a paz durou pouco. À tarde, o encontro com Lívia era numa viela próxima à lavanderia Santa Luzia, uma área sempre calma, com muros pichados e o som constante das máquinas de secar como disfarce. Bruno chegou primeiro. Caminhou até os fundos, onde havia sombra e pouco movimento. Foi ali que o viram. "Aí, garoto", disse uma voz atrás dele. "Bruno, não é?" Ele virou. 2 homens, diferentes dos da manhã, mas com o mesmo olhar de predador que tentava parecer casual. Bruno já estava com o coração acelerado antes que um deles mostrasse a barra de ferro que escondia sob o casaco. "Só queremos conversar, calma", disse o mais alto. Rodrigo mandou um alô. Acrescentou o outro, agora mais próximo. Bruno deu 2 passos para trás. "Fica frio, não vamos fazer nada se você cooperar", disse o primeiro, abrindo um sorriso forçado. Bruno girou sobre os calcanhares e correu com tudo. Ouviu os passos atrás dele, o som da barra de ferro batendo no chão. Um grito abafado, dobrou uma esquina, escalou um muro, caiu num quintal com vasos de plantas quebradas. Ouviu um latido alto, um cachorro preso. Ignorou. Subiu numa pilha de entulho e saltou para o telhado baixo de uma garagem. Correu sobre telhas frágeis que rangiam sob seus pés, escorregou, quase caiu, mas seguiu. Depois de 3 quadras, entrou num terreno baldio e se jogou atrás de uma estrutura de ferro. Respirava como se os pulmões fossem explodir. Ficou ali por quase 15 minutos. O medo não passava. Quando conseguiu levantar, seu joelho sangrava de um corte na queda. A camiseta estava rasgada, suja de pó de telha e barro. Mas ele não voltaria ao abrigo. Não naquele estado. Foi direto para o ponto onde Lívia o esperava. Ela estava sentada num degrau de cimento, o rosto calmo, as pernas balançando. Tinha uma sacola com bolinhos de chocolate e uma caixinha de suco. Ao vê-lo, ficou em pé num pulo. "O que aconteceu?" Bruno não respondeu de imediato. Olhou em volta, avaliando cada canto, cada sombra. "A gente não pode mais se ver." Lívia congelou. "O quê?" "Não dá mais. Eles me encontraram." "Quem?" "Homens. 2 hoje cedo, 2 agora há pouco. E todos sabiam meu nome. Sabiam onde eu estaria. Alguém os mandou. Alguém grande. Eles estavam armados. Eles me caçaram como bicho." Ela tentou se aproximar, mas ele levantou a mão, recusando. "Você corre perigo se continuar. Eles podem usar você. Podem te machucar só para chegar em mim. Ou pior, podem me usar para atingir seu pai. Isso aqui", ele apontou entre eles, "não é mais segredo. Virou armadilha." Ela apertou os olhos, engolindo o choro. "Eu não me importo com isso, Bruno. Eu me importo com você. Eu sei, e é por isso que tem que acabar." Ela sacudiu a cabeça, tentando negar. "Não, não é justo. A gente passou por tanta coisa. Isso não pode terminar por medo. Não é por medo, é por cuidado. Então você vai sumir? Talvez. É o mais seguro agora." Ela engoliu em seco. Tirou da mochila o caderno. "Lembra do desenho que fiz de você? Desenhei ontem à noite. Você estava olhando para mim.
Eu nem sabia que sabia desenhar isso, esse olhar. Ele pegou o caderno, olhou, depois devolveu. Guarda você. Assim você lembra que eu estive aqui. Lívia chorava agora, silenciosamente. Ele hesitou, como se quisesse abraçá-la, mas não o fez. Se você me deixar agora, vai ser como se o mundo tivesse vencido, sussurrou ela. Só por enquanto. O mundo cansa, a gente não. Ele deu as costas. Espera, ela gritou. Você vai voltar? Bruno não respondeu de imediato. Parou com os ombros curvados, sem virar o rosto. Eu volto quando for seguro olhar nos seus olhos de novo, sem medo, sem alguém na minha cola. E desapareceu. Lívia ficou ali, sozinha, abraçando o caderno com tanta força que amassava a capa. O suco caiu da sacola, mas ela nem notou. Num prédio ao fundo, Rodrigo assistia tudo da janela de um apartamento abandonado. O binóculo preso ao rosto, o sorriso satisfeito, o garoto começava a quebrar. E era só o começo. O e-mail chegou às 3h17 da madrugada. Sérgio não dormia. Estava sentado na poltrona de couro do escritório, com os olhos fixos no nada, os ombros tensos, o paletó jogado sobre o encosto da cadeira e um copo intocado de uísque pela metade sobre a mesa. Quando o aviso sonoro da caixa de entrada ecoou, ele já sabia o que era. Assunto: resultado de teste genético. Anexo: relatório DNA. Bruno, Sérgio. Abriu o documento, leu uma vez, depois mais duas. O número era definitivo. 99,997% de compatibilidade. Bruno era seu filho biológico. A certeza não veio como um golpe seco, mas como uma inundação lenta. O impacto era interno, não um choque, mas um desmoronamento silencioso. Uma verdade que avançava sem pedir licença, dissolvendo as certezas que sustentavam sua vida tão meticulosamente blindada. Sérgio se levantou da cadeira e caminhou até a janela, onde só havia o reflexo da cidade adormecida. Ficou ali por minutos, sem mover um músculo. Pensava em Helena, na ausência abrupta, no silêncio de mais de uma década, no verão que tiveram, intenso e fugaz, que ele achara ter deixado para trás como um episódio sem consequências. Mas as consequências tinham nome, tinha rosto, e agora tinha peso. Bruno, às 6 em ponto, ele ligou para o detetive. Preciso saber onde ele dorme, disse, a voz mais rouca do que nunca. Já temos um ponto de referência, senhor. É um vão entre estruturas abandonadas, perto da antiga fábrica de tecidos, Zona Oeste. Não é fixo, mas ele costuma voltar lá quando está encurralado. Me leve até lá, hoje. Do outro lado da cidade, Bruno acordava com o barulho de garrafas batendo em latas de lixo. Acordou encolhido, com o corpo dolorido. Dormira pouco, com medo. O esconderijo que usava ficava entre colunas de concreto e placas soltas de madeira. Era sujo, mas discreto. E naquela manhã, ele sentia algo diferente no ar, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Saiu de lá sem pressa, ajeitando a mochila no ombro. Pegou a rota habitual até a banca onde às vezes ganhava revistas antigas. Depois seguiu para a praça, tentando ignorar o vazio no estômago. Mas o vazio maior era outro. Era a ausência dela. Naquela manhã, Lívia não voltaria. Ele sabia. Era o certo. Era o necessário. Mas o certo, às vezes, era insuportável. 2 horas depois, Sérgio e o detetive estacionavam discretamente a 2 quarteirões do abrigo. O detetive apontou enquanto caminhavam com passos contidos. Ali, entre aquelas colunas. Vê a lona azul? Sérgio seguiu o olhar. As colunas da antiga fábrica sustentavam apenas o vazio. Entulho. Uma barraca improvisada feita de lonas, caixas, papelões. Um par de chinelos. Uma garrafa de água reaproveitada. Um pano jogado sobre o chão rachado. Ele se aproximou. Ali, entre objetos velhos, encontrou um caderno amassado, com a capa ilustrada por rabiscos. Ao abrir, viu um desenho. Era o rosto de Bruno, feito a lápis, traço firme, um olhar duro, profundo. No canto,
um nome pequeno, escrito com letra feminina e delicada. Lívia. O mundo pareceu perder o som por um instante. A respiração de Sérgio falhou. As conexões começaram a se formar, tão rápidas quanto devastadoras. Os sumiços da filha. A aproximação inexplicável. O brilho nos olhos dela nos últimos dias. A garota rica e o menino de rua não eram apenas conhecidos. Eles eram próximos, muito mais do que ele imaginava. Senhor? O detetive chamou incerto. Sérgio não respondeu. Ficou ali, olhando ao redor, tentando absorver. Cada detalhe daquela realidade contrastava com a vida que ele havia construído para si. O pai do garoto invisível era ele. O mesmo homem que dirigia reuniões com CEOs de multinacionais, que aparecia em colunas sociais com uma imagem de perfeição fria. E agora, diante de um cobertor rasgado e um pedaço de pão seco num canto sujo, estava a verdade. Ele tinha um filho, e o filho vivia assim. Horas depois, de volta à mansão, Sérgio caminhava com passos pesados. Juliana o avisou que Lívia estava no quarto. Ele não respondeu. Subiu direto. Abriu a porta sem bater. Ela estava sentada no chão, ouvindo música com os fones no ouvido, desenhando no caderno de capa vermelha. Assustou-se ao vê-lo. Pai! Ele não disse nada. Caminhou até a escrivaninha, abriu a pasta de couro que trazia sob o braço, retirou o desenho e colocou diante dela. Lívia parou. Ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. Onde você conseguiu isso? Eu estive no abrigo onde ele dorme. Você o viu? Não, mas vi o lugar e entendi. Ela se levantou devagar. Os olhos estavam marejados. Você sabia? Agora sei. E ainda não sei o que fazer. Ela respirou fundo. Ele não quer dinheiro. Ele não quer casa. Ele só queria que o mundo não o tratasse como erro. Sérgio olhou para ela como quem encara um espelho com rachaduras. E agora? Lívia fechou o caderno. Agora você decide se vai ser pai dele, ou mais uma ausência na vida dele. O barulho da chuva fina sobre o telhado metálico do galpão abandonado criava um ritmo hipnótico. Dentro do espaço escuro e mofado, Bruno arrumava as cobertas improvisadas como podia. Pedaços de carpete velho, jornais secos, uma lona rasgada dobrada em 3. Era tarde. Mais uma noite que prometia ser longa. Desde o dia em que se afastara de Lívia, não dormia direito. A cabeça não parava. Sentia como se estivesse andando em círculos dentro do próprio corpo. Os passos pareciam certos, mas o destino estava sempre mais longe. Então, escutou. 2 toques no ferro da estrutura lateral. Bruno congelou. Conhecia aquele sinal. Caminhou em silêncio até a lateral do abrigo, onde uma fresta entre 2 placas de metal dava visão para o beco. Um vulto, encapuzado, segurava uma lanterna de celular apontada para baixo. Lívia! Ela se aproximou e entrou rápido, tremendo da chuva. Você tá louca? Ele disse, segurando-a pelo braço com firmeza. Como chegou aqui? Pulei o muro da escola velha e vim pelas traseiras. Ninguém me viu. Isso é perigoso. Você tá maluca. Bruno, eu precisava te ver. Precisava falar com você. O que está acontecendo comigo não dá para guardar mais. Ele a soltou devagar. Havia exaustão em sua voz, mas também um certo alívio. Fica só por uns minutos. Depois eu te levo até a esquina da Sé. Eu não vou embora. Não agora. Silêncio. Ela caminhou até o canto onde ele improvisava seu quarto. Ajeitou o próprio casaco no chão, como se soubesse exatamente onde se sentar. Pegou uma barra de cereal da mochila e dividiu com ele. O que é isso aqui? Ela perguntou, olhando ao redor. Lugar de descanso e de esconde-esconde. Desde quando? Desde sempre. É onde eu vou quando não tem mais rua, mais beco, mais céu. Lívia se recostou contra a parede, abraçando os joelhos. Meu pai sabe. Bruno congelou. Como? Ele foi até o abrigo. Encontrou seu desenho. Ele está em choque. Ainda não sabe o que fazer. Mas agora, ele sabe. Bruno baixou a cabeça. Então acabou. Não. Começou. Ela se aproximou um pouco mais. Bruno,
Você já pensou que talvez você não esteja tão sozinho quanto sempre achou? Ele olhou para ela. A expressão era de quem não sabia se ria ou chorava. Eu sou um erro que sobreviveu, um número que ninguém contou. Você é meu amigo. Isso já é mais do que muita gente é por aí. Silêncio. Ele respirou fundo. Depois falou devagar. Eu não lembro da cara da minha mãe. Só de uma música que ela cantava. Uma melodia, sem letra. Eu fecho os olhos e ouço. Como se fosse o que sobrou dela dentro de mim. Ela te abandonou? Acho que sim. Ou sumiu. Ou morreu. Vai saber. Só sei que fiquei numa estação. E ninguém voltou. Ela colocou a mão sobre a dele. Ele não afastou. E o pai nunca existiu. Até agora. Pela primeira vez, o nome da palavra pai saiu de sua boca com sentido real. Com peso. Bruno fechou os olhos. Você acha que ele vai querer me ver? Ele já quis, só não sabe como. Tá perdido. Bruno começou a chorar. Mas não era um choro alto, nem desesperado. Era um pranto silencioso, de quem segurou o mundo inteiro por tempo demais e pela primeira vez teve espaço para ser só um menino. Ela o abraçou. Você tem família, Bruno, mesmo que seja só em pedaços. Mesmo que ainda seja só eu agora. Eles ficaram ali, abraçados no escuro. Só os sons da chuva, da cidade distante e do coração dos dois. Mas do lado de fora, alguém observava. Rodrigo, o ex-segurança. Ele havia rastreado Bruno por quase uma semana. E agora sabia onde ele dormia, onde ele se escondia e com quem. Anotou o endereço numa folha de papel. Depois se afastou devagar, com passos firmes. A noite ainda era longa, mas o perigo agora tinha destino certo. O abrigo estava silencioso. Apenas o som da respiração de Lívia e Bruno preenchia o ar denso do galpão. Era madrugada. A chuva já tinha cessado e a umidade transformava o concreto num tapete gelado. Lívia dormia enrolada em uma manta fina, os cabelos bagunçados caindo sobre os olhos. Bruno mantinha-se acordado, sentado perto da entrada, com um pedaço de cano nas mãos, o único tipo de proteção que tinha. Desde o reencontro, não conseguia dormir direito. Algo estava errado. Um barulho no beco, um eco que não combinava com o silêncio habitual. O instinto de sobrevivência apertava o peito. Então, ouviu passos secos, não de gato, nem de criança, pesados, calculados. Levantou devagar. Deixou o cano encostado na parede e se aproximou da fresta entre duas placas de ferro. Viu a sombra, grande, movendo-se com cautela. Antes que pudesse pensar, um estrondo. A porta lateral foi arrombada com um chute. Placas caíram. Poeira subiu. Lívia acordou com o grito de Bruno. Corre! Mas era tarde demais. Rodrigo, o ex-segurança, entrou com um pedaço de ferro nas mãos e olhos injetados de raiva. Não parecia drogado. Parecia possuído. Como se tivesse esperado aquele momento por anos. Sabia que ia encontrar vocês aqui, rosnou. A princesinha da mansão e o bastardo de rua. Bonito casal. Bruno se posicionou na frente de Lívia. Ela não tem nada a ver com isso. Ah, tem sim. Tem tudo a ver. Vocês acham que podem brincar de se esconder? Que podem desafiar o sistema? Rodrigo avançou. Bruno agarrou o cano e tentou desferir um golpe, mas o homem desviou com facilidade e o empurrou contra a parede. O impacto foi brutal. O ombro estalou. Bruno caiu de lado, gemendo. Lívia gritou, deixa ele. Rodrigo se virou para ela. Fica quieta. Você devia estar num quarto com segurança e não aqui. O que seu pai vai pensar, hein? Ela pegou uma pedra e arremessou. Acertou o ombro dele. Sua mimada! Berrou indo em direção a ela. Bruno, mesmo com dor, se levantou. Cambaleou até o homem e agarrou sua perna. Rodrigo caiu de joelhos. Houve uma luta breve, mas intensa. Socos, cotoveladas. Bruno apanhava, mas resistia. Tentava ganhar tempo. Só isso. Tempo. Então, o improvável aconteceu.
A porta da frente foi arrombada com violência. Sérgio entrou, o paletó aberto, os cabelos desalinhados, o rosto em estado de desespero absoluto. "Larga, meu filho!" Rodrigo se virou. "Você?" disse rindo. "Veio ver de perto a herança que deixou na sarjeta?" Sérgio não respondeu. Avançou. Não havia estratégia, nem força física de juventude. Só fúria. A força de um homem que nunca soube o que era proteger alguém e agora pagava caro por isso. Ele e Rodrigo caíram no chão. Rolaram entre as tábuas podres e entulho. Rodrigo socava com precisão, mas Sérgio era mais movido por dor que por técnica. Um golpe no queixo, outro no estômago. Rodrigo gritou. Tentou pegar a barra de ferro de volta. Bruno, sangrando, rastejou até ela e chutou para longe. Lívia correu até ele, tentando estancar o sangramento na testa com a manga do casaco. Sérgio, por fim, imobilizou Rodrigo com a ajuda de uma corrente pendurada na parede. O ex-segurança ainda resistia, mas os gritos de sirene ao longe indicavam que alguém havia chamado ajuda. Moradores, talvez. Rodrigo tentou escapar, mas Sérgio gritou com uma força que não vinha da garganta, mas do estômago. "Você não toca mais no meu filho!" O silêncio seguinte foi absoluto. Mesmo Rodrigo parou. A palavra ecoou. "Filho." Bruno ouviu. E mesmo entre a dor e o sangue, seus olhos se encontraram com os de Sérgio. E ele viu. Não um homem rico, não um executivo, mas um rosto quebrado, com medo, com vergonha, com amor. Bruno desmaiou logo depois. Quando os paramédicos chegaram, Lívia não largava a mão dele. Sérgio, suado, com o terno rasgado, acompanhava a maca com os olhos desesperados, como se finalmente soubesse o que havia perdido. Não era sobre DNA, era sobre presença, era sobre tempo perdido. E o tempo, naquela noite, parou. O quarto tinha cheiro de limpeza forçada, como se tentassem apagar o que havia acontecido ali dentro. Luzes brancas, constantes, cortavam a escuridão da noite, e o som dos monitores era um lembrete insistente de que a vida estava sendo observada, medida, testada. Bruno abriu os olhos devagar. A claridade o incomodou no início. Levou alguns segundos para entender onde estava. Tentou se mexer, mas o corpo respondeu com um aviso. Dor no ombro, nas costelas, um latejar na cabeça, o braço preso a um soro, tecido branco em volta da testa. Ao lado da cama, uma figura encurvada. Lívia. Dormindo com o rosto apoiado sobre o colchão, uma manta fina sobre os ombros. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Os dedos ainda seguravam a borda da cama com firmeza. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco saiu. Ela acordou no mesmo instante, como se tivesse ensaiado aquele susto por horas. "Bruno!" Ele tentou sorrir, mas o lábio cortado doeu. "Onde eu tô?" "No hospital." Você tá bem. Quer dizer, vai ficar." Bruno tentou se sentar. O corpo reclamou. Ela o impediu com delicadeza. "Fica quieto, você levou uma pancada forte, no ombro, na cabeça, mas não quebrou nada, só quase quebrou tudo." Ele respirou fundo. "Ele te machucou?" "Não, só você. Idiota." Silêncio. A porta se abriu com um rangido leve. Sérgio entrou. Vestia o mesmo terno da noite anterior, agora amassado, a gravata solta, os olhos fundos. Mas o olhar estava firme, sem arrogância, sem armadura. Bruno o viu e imediatamente enrijeceu o corpo. "O que ele está fazendo aqui?" "Bruno!" Lívia começou. "Responde. O que ele quer agora? Foto? Perdão? Quer comprar minha dor?" Sérgio permaneceu parado. Não fez menção de se aproximar. "Eu vim porque você é meu filho." Bruno virou o rosto para a parede. Essa frase devia ter sido dita há muitos anos. Não agora, depois que quase morri. Eu sei. E agora quer ser pai. Eu quero tentar não ser ausência. Começar com isso. Bruno virou devagar. Havia algo nos olhos dele que não era raiva. Era uma mistura de exaustão e lucidez, como se tivesse deixado de lutar contra fantasmas e começado a encarar o espelho. "E o que você sabe sobre mim, hein?"
Sabe o que eu comi ontem? Onde eu dormi? Como foi acordar com medo de alguém me cortar por causa de um pão velho? Sérgio hesitou. Não sei, mas quero saber. E se eu não quiser? Eu vou continuar aqui, do lado de fora, do corredor, sem forçar, sem invadir. Bruno olhou para Lívia. Ele sempre foi assim? Bonzinho com palavras? Não, isso é novo. E os jornais, já sabem? Sérgio assentiu com pesar. A história vazou. Estão chamando você de herdeiro de rua? Sérgio respirou fundo, entre outras coisas. Na sala de espera, Juliana discutia ao telefone com um produtor de TV. Ao lado de fora do hospital, repórteres com microfones tentavam entrar. Um chegou a subir na parte de trás de uma ambulância para capturar uma imagem por uma fresta. Câmeras, luzes, perguntas gritadas. Quem é o garoto? Como ele conheceu a filha do empresário? É golpe? É amor? É verdade? Lívia saiu do quarto em um impulso, os olhos cheios de fúria. Saiam daqui! Vocês não sabem de nada! Vão embora! 2 seguranças do hospital intervieram, mas não conseguiram conter o volume de fotos que já estavam nas redes sociais. O nome Bruno virou trend em menos de 2 horas. Montagens com o rosto dele e manchetes sensacionalistas pipocaram. O menino que saiu da rua direto para a fortuna. Pai ausente ou golpe de sorte. Filho bastardo, justiça ou oportunidade. No quarto, Bruno via a movimentação pela televisão ligada. A repórter dizia seu nome com a entonação de quem anuncia escândalos. Ele desligou o aparelho com força. Agora eu sou um personagem. Você é mais que isso, disse Sérgio. Não para eles. Sérgio se aproximou mais um passo. Eu não quero te comprar, Bruno. Não quero te transformar em propaganda. Só quero ter a chance de reparar. Reparar? Ele riu. Um riso seco. Repara a infância que eu dormi no chão. Repara a fome, a solidão, a vergonha de existir. Sérgio ficou em silêncio. Você não pode reparar nada, disse Bruno, mas pode parar de fingir que está no controle. A enfermeira entrou para trocar o soro. Lívia puxou Sérgio discretamente para o lado de fora. Eles conversaram por alguns minutos no corredor. Bruno, sozinho, olhou para o teto, depois para as mãos. Pensou em todas as vezes que ninguém segurou aquelas mãos. Agora havia olhos demais sobre ele, mas ainda se sentia invisível. Pouco depois, Sérgio voltou com um envelope. Eu pedi uma coisa, disse. Isso aqui é um álbum, com fotos da Helena, e com tudo que consegui reunir sobre ela, sobre você, sobre o tempo que não estive. Bruno não tocou no envelope. Deixa ali. Sérgio colocou o álbum sobre a mesa e saiu. Lívia voltou. Sentou-se de novo ao lado da cama. Segurou a mão dele com delicadeza. Você não precisa aceitar nada, Bruno. Mas precisa saber que agora você tem escolha. Ele não respondeu. Só fechou os olhos. Mas pela primeira vez, o sono veio sem medo. O hospital parecia outro lugar à noite. Sem o entra e sai de enfermeiros, sem vozes nos corredores, sem telefones tocando a cada 3 minutos. Era como se o prédio respirasse mais lento, esperando que os corpos ali dentro tivessem a chance de se reorganizar em silêncio. No quarto 208, a luz do monitor era a única que iluminava. O bip ritmado da máquina soava como uma batida cardíaca exposta. Lívia dormia no pequeno sofá ao lado, com um cobertor do hospital enrolado até o queixo. Os cabelos se espalhavam como raízes sobre a almofada. Bruno estava acordado. A cabeça ainda doía. O ombro latejava, mas era a mente que mais pesava. Desde a manhã, havia se mantido quieto, recusando entrevistas, ignorando perguntas dos médicos e evitando olhar para o envelope com o álbum deixado por Sérgio. Não sabia o que fazer com aquilo. Contudo, e foi então que ouviu a porta ranger. Sérgio entrou devagar, segurando um envelope marrom nas mãos. Não usava mais gravata. A camisa branca estava amassada, os olhos ainda mais fundos. Ele parou no meio do quarto e olhou em direção à cama.
Bruno não disse nada. Eu pedi autorização para te visitar fora do horário, murmurou Sérgio. Não queria que a imprensa soubesse, nem os seguranças. Só precisava falar. Bruno desviou o olhar para a janela. A cidade lá fora era só pontos distantes de luzes intermitentes. Tem alguém no mundo, disse Sérgio, sentando-se numa cadeira ao lado, que nos ensina a ser pai? Bruno não respondeu. Eu achei que bastava pagar contas, comprar segurança, construir futuro. Mas tudo isso não serviu para nada quando eu te vi sangrando num colchão sujo. Fez uma pausa. Eu trouxe uma coisa. Abriu o envelope e puxou uma foto dobrada. Esticou-a sobre a mesinha de cabeceira. Era Helena. Jovem, sentada numa praia, sorrindo com o cabelo preso, usando uma camiseta branca e calça jeans. Estava grávida. O mar ao fundo. O sol na pele. Foi a última vez que a vi, disse ele. Poucos dias depois, ela sumiu. Bruno olhou de relance para a imagem. Depois fixou o olhar. Tocou levemente o canto da fotografia, como se testasse sua realidade. Ela era bonita, murmurou. Eu não lembrava. Ela falava muito de música. Amava Caetano. Odiava frio. Sempre colocava açúcar no café, mesmo dizendo que preferia amargo. Sérgio riu. Um riso baixo, envergonhado. Silêncio. Você se lembra do nome dela completo? Perguntou Bruno, quase num sussurro. Helena Duarte. Helena com H. E por que não procurou? Porque fui covarde. Porque achei que ela só tinha me deixado. Nunca pensei que ela tivesse nos deixado. Bruno ficou em silêncio. Eu mereço o seu ódio, continuou Sérgio. Mas não vim pedir perdão. Vim dizer que se você quiser, eu tô aqui, para te ouvir. Nem que seja só isso. E depois? Depois, depende de você. Bruno olhou para ele pela primeira vez. Longo, direto, sem raiva explícita, mas com algo mais forte. Avaliação. Eu não confio em você. Sérgio assentiu. Eu também não confiaria, mas não vou fugir. Os dois se encararam por alguns segundos. A primeira troca real, sem barreiras, sem promessas. Sérgio se levantou. Caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Quando você tiver força, abre o álbum. Tem uma carta lá, só lê se quiser. Bruno não respondeu. Sérgio saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. Lívia continuava dormindo no sofá. Uma mecha de cabelo cobria o rosto. Bruno a observou por um tempo. Depois olhou para a foto sobre a mesa. Aquela mulher era sua mãe. Aquele homem era seu pai. E ele, por mais confuso que estivesse, agora era alguém que tinha história. Ainda que cheia de buracos, ainda que esburacada de ausências, era dele. E talvez, só talvez, estivesse começando algo novo. O carro preto deslizou pelo asfalto como se cortasse um mundo em dois. O de fora, feito de barulho, rua, liberdade. E o de dentro, blindado, podado, imóvel. O portão da mansão abriu-se devagar, como uma cortina de teatro prestes a revelar uma peça que o protagonista jamais ensaiou. Bruno hesitou antes de descer. Tocou o vidro da janela com a ponta dos dedos. Era liso, frio, um contraste estranho com a textura áspera das paredes onde costumava se apoiar para dormir. Respirou fundo, empurrou a porta e saiu do carro. O jardim era tão perfeito que parecia falso. A grama cortada no limite, as flores enfileiradas como soldados. Um homem com luvas brancas podava os galhos de uma árvore que nem parecia precisar de poda. Bruno olhou aquilo como quem assiste a um filme sem entender o roteiro. Sérgio o aguardava na entrada principal, ao lado de Lívia. Bem-vindo, disse ele, tentando sorrir. Bruno apenas assentiu. Atravessar aquele portão foi mais difícil do que encarar qualquer beco escuro. A casa era silenciosa demais. O som dos sapatos nos degraus de mármore ecoava como um lembrete de que ali até os passos tinham que pedir licença. Esse vai ser seu quarto, disse Sérgio, empurrando uma porta dupla no segundo andar. Bruno entrou. O quarto era enorme.
Cama grande, armário embutido, mesa de estudos, uma televisão de tela curva, videogames enfileirados, livros ainda com cheiro de gráfica. Tudo estava limpo demais, imaculado, como se tivesse sido montado para uma exposição. É temporário, até decidirmos o que faz sentido, completou Sérgio. Bruno assentiu de novo. Assim que Sérgio saiu, ele trancou a porta. Sentou-se na beirada da cama, olhou ao redor, abriu uma gaveta, vazia, depois outra, também. A terceira tinha camisetas dobradas, nenhuma delas escolhida por ele. Encostou-se na parede, o ar-condicionado soprava frio, automático. Aquilo não era abrigo, era outro tipo de vazio. Na manhã seguinte, acordou com um leve toque na porta. Era um dos funcionários da casa. O café está servido, Sr. Bruno. Bruno demorou a processar o título. Não me chama assim, disse seco. Como preferir, senhor. Desceu. A mesa estava posta como em comerciais de margarina. Torradas, ovos mexidos, frutas cortadas em cubos milimetricamente iguais. Bruno pegou apenas uma banana e foi para o jardim. Lívia apareceu pouco depois com um livro na mão. Não gostou do quarto? É grande demais. Dá eco na cabeça. Tudo aqui é grande demais. Você ainda se sente de fora? Ela assentiu. Só disfarço melhor. Mais tarde, tentou circular pela casa, mas a presença dos funcionários o incomodava. Um mordomo apareceu discretamente cada vez que ele trocava de cômodo. A copeira o observava com olhos de cuidado forçado. A governanta mantinha um tom de voz entre o receio e a obrigação. Na biblioteca, ao tocar um dos livros da estante, ouviu sussurrado ao fundo: "Ele vai quebrar algo?" Bruno se virou. A voz vinha de uma das faxineiras. "Fica tranquila", respondeu ele, olhando direto. "Eu sei ler." Naquela tarde, discutiu com o jardineiro. O homem tentava cortar uma árvore que Bruno havia subido momentos antes. "Desce daí, garoto. Isso é perigoso." Mais perigoso que tomar soco na rua. O jardineiro não respondeu. Bruno desceu sozinho, sem pressa, mas com raiva. No fim do dia, Sérgio propôs um jantar. Só nós três, nada formal. Mas a mesa dizia o contrário. Talheres de prata, guardanapos de tecido engomado, copos alinhados como peças de xadrez, o garçom postado ao fundo. A comida servida em pratos grandes com porções pequenas. Bruno sentou-se, olhando tudo com suspeita. "É preciso tanto para comer arroz?" Sérgio riu, tentando aliviar. "É só um jantar, um jeito de nos conhecermos. Tem outro jeito melhor." "Qual?" "Sentar num banco de praça com um cachorro quente. E sem ninguém vigiando." Lívia tentava manter o ambiente leve. Perguntava sobre filmes, contava histórias da escola. Mas Bruno mal respondia, até que ouviu de Sérgio: "Estamos planejando sua documentação escolar. Você pode começar num colégio aqui perto." Bruno parou de mastigar. "Você já decidiu isso?" "Estamos tentando abrir caminhos." "Sem me perguntar?" "Achei que..." Achou errado. Bruno largou o garfo. O barulho do metal batendo no prato ecoou pela sala. "Vocês acham que eu sou um projeto? Uma peça nova que precisam encaixar na estante?" "Não, Bruno. Você é... Eu sou o que vocês não sabem como lidar. E não precisa fingir. Eu também não sei lidar com vocês." O silêncio ficou pesado. A copeira parou no corredor, tentando não ouvir. Bruno pegou o guardanapo. Olhou para ele como se representasse tudo aquilo. O cuidado forçado, o conforto imposto, e o jogou sobre o prato. Levantou-se. "Eu vou para o meu quarto, onde pelo menos o silêncio é verdadeiro." Saiu da sala antes que alguém pudesse detê-lo. Subiu os degraus com passos rápidos. Entrou no quarto, bateu a porta. Não trancou, mas queria que ninguém ousasse entrar. Deitou no chão, ao lado da cama grande. Olhou para o teto e ali, no meio de tanto espaço, se sentiu pequeno e muito mais sozinho
Do alto da sacada da mansão, a cidade parecia uma maquete. Bruno encostou os braços na mureta de pedra fria e observou o movimento dos carros lá embaixo. O céu estava nublado e o vento carregava cheiro de asfalto molhado. Havia algo naquele ar que o chamava. A lembrança dos amigos das ruas voltava todos os dias desde sua chegada. Não eram só rostos, eram vozes, histórias, apelidos, pactos silenciosos formados nas calçadas, nos semáforos, nas madrugadas compartilhadas com medo e bolacha de água e sal. E então, ele decidiu sair, sem avisar ninguém. Vestiu roupas simples, calça jeans, tênis surrado, um moletom velho que encontrara numa caixa de doações da mansão. Pegou uma mochila, colocou algumas coisas dentro, chocolates, 2 pares de tênis novos que Sérgio lhe dera, camisas e o relógio caro que ganhara e nunca usou. Saiu pelos fundos, pegou um ônibus até o centro da cidade. Nenhum segurança o acompanhava, ninguém o viu partir. O reencontro foi num ponto antigo, a marquise da estação do metrô Vila Vento, o mesmo lugar onde dormira tantas noites, onde aprendera a se proteger e a mentir para sobreviver. "Oh!" gritou um menino com camiseta rasgada. "Não é o Bruno?" Bruno sorriu. "É." Outro garoto se aproximou correndo, pulando sobre uma poça d'água. Depois, outro e mais outro. Em minutos, uma pequena roda se formou, todos falando ao mesmo tempo, espantados com a mudança dele, com o tênis limpo, com o rosto menos magro. "Você ficou rico, foi? Tá morando onde agora? Me diz que você tem Wi-Fi." Bruno riu. "Tenho, mas não é disso que vim falar." Abriu a mochila, entregou os tênis, depois as roupas, dividiu os chocolates. Entregou o relógio para um menino de olhos assustados. "Vende, compra comida, mas não vai gastar com coisa errada." O garoto balançou a cabeça sem palavras. Alguém filmava. Um adolescente com celular gravava a cena, dizendo em voz alta: "Olha aí, ó! O moleque que ficou milionário voltou. Voltou para dividir com a galera. Esse é de verdade." O vídeo durou menos de 1 minuto, mas viralizou em horas. O menino milionário que não esqueceu as ruas. Bruno, o herdeiro com coração de asfalto. Filho perdido do empresário Sérgio Monteiro, distribui presentes nas ruas onde cresceu. Na mansão, Sérgio soube da notícia por uma ligação do assessor de imprensa. "Temos um problema. A mídia está em peso no centro. Estão cercando o garoto. Já sabem que ele saiu sem escolta." Sérgio desligou o telefone sem responder. Saiu de casa às pressas. Bruno, naquele momento, estava cercado. Não por ameaça, mas por microfones, câmeras, curiosos. "É verdade que você vai abrir um abrigo? Como é ser filho de um milionário? Você acha que merece essa fortuna? Vai voltar para a rua?" Ele tentou responder 2 ou 3 vezes. Depois se calou. Os rostos à sua frente não tinham curiosidade genuína. Tinham fome de manchete. Sérgio chegou e o puxou com firmeza pelo braço. "Vamos sair daqui." "Calma", disse Bruno, afastando a mão. "Eu sei o que estou fazendo. Você está se expondo. Eu estou vivendo." Foram para o carro. A multidão ainda filmava. Uma mulher tentou abrir a porta. Um fotógrafo subiu no capô. Dentro do carro, o silêncio entre pai e filho era espesso. Sérgio respirou fundo. "Não pode sair assim." "Por que não? Porque sou seu filho agora. Porque você tem uma reputação. Porque você corre risco. Porque o mundo é cruel. Porque eu já te perdi uma vez." Bruno olhou pela janela. "Eu sou da rua. A rua ainda me conhece, me respeita. E agora, talvez precise de mim. Você não tem que provar nada para ninguém?" "Não. Mas eu tenho que devolver o pouco que me manteve vivo." Chegaram em casa. Bruno desceu sem esperar. Subiu direto para o quarto. Fechou a porta. Mais tarde, viu as notícias na TV. Os vídeos, os comentários. Alguns elogiavam, outros atacavam. Mas ele sabia. Aquela era sua história, contada de novo. E dessa vez, ele não queria que fosse reescrita pelos outros.
Sérgio bateu na porta à noite. Bruno abriu. Só quero dizer uma coisa, disse o pai. Fala, eu te admiro. Bruno não respondeu, mas não fechou a porta. A pasta marrom estava sobre a mesa, grossa, pesada. Bruno encarava o envelope como se houvesse dinamite dentro. Sérgio estava sentado à frente, apoiando os braços sobre a mesa de vidro, tentando manter o tom neutro. A matrícula já está pré-aprovada. É um dos melhores colégios particulares da cidade. Estrutura completa. Aula de teatro, música, esportes, idiomas. Tem tudo. Bruno cruzou os braços. Tem gente? Sérgio franziu o senho. Como assim? Gente de verdade, com cicatriz, com fome, com vida nos olhos. Sérgio hesitou. Estava claro que não era apenas sobre escola. Era sobre identidade, sobre pertencimento. Bruno, essa é uma oportunidade. Você pode estudar com conforto, com professores preparados. Pode ter uma rotina de aprendizado sem medo. Pode pensar no futuro. Eu não estou pronto para futuro ainda. Então se prepara. Do seu jeito? Não. Do nosso jeito. Bruno ficou em silêncio por um tempo. Depois, puxou o envelope, abriu e folheou as páginas. Viu o brasão da escola. As fotos dos alunos uniformizados. Todos com cara de propaganda. Ninguém ali parecia ele. Eu quero estudar na escola pública perto do abrigo onde eu dormia. Sérgio ficou imóvel por alguns segundos. Aquela escola é precária. Falta merenda. Faltam professores. Não tem estrutura. Mas tem verdade. Gente como eu. Não vou me esconder atrás de portão alto. Isso não é se esconder. É se proteger. E quem protege eles? Os que ainda estão lá? Sérgio respirou fundo. Você pode ajudar de lá também. Mas não é isso que eu quero. Então, o que você quer? Bruno se inclinou levemente para a frente. O tom de voz não era agressivo. Era firme. Eu quero crescer sem ter que me apagar para caber no mundo que você construiu. Eu quero me olhar no espelho e ainda me reconhecer, mesmo que esse espelho esteja quebrado. Sérgio baixou os olhos. Passou a mão sobre a testa. Tá certo. Bruno franziu a testa, surpreso. Você tá cedendo? Eu tô tentando entender. E se isso é importante para você, a gente faz. Eu faço. Mas eu tenho um pedido, disse Sérgio. Qual? Quero ir com você no primeiro dia. Bruno congelou. Por quê? Porque é o começo de algo. E mesmo que não seja no colégio que eu imaginei, eu quero estar lá. Bruno se levantou, deu alguns passos até a janela do escritório. Você quer aparecer. Quer mostrar para o mundo que está fazendo o papel de pai. Não. Eu quero ser pai, mesmo que só de um lado da calçada. Bruno ficou em silêncio. Não sei se consigo te levar comigo para esse lugar. Por quê? Porque você ainda é o homem que não me procurou por 12 anos. Porque sua presença me expõe, me pesa, me lembra o que eu nunca tive. E ainda assim você está aqui. Bruno se virou, o olhar afiado. Porque a vida me trouxe até aqui, não você. A tensão entre os dois era um campo minado. Sérgio se levantou devagar. Tudo bem, se não quiser que eu vá, não vou. Bruno hesitou. Talvez algum dia, mas não no primeiro. Sérgio assentiu. Algum dia então. Bruno saiu da sala, passou por corredores amplos demais, subiu as escadas em silêncio, entrou no quarto e fechou a porta com cuidado. Olhou para a mochila nova jogada sobre a cadeira. Não era sobre caderno, era sobre nome, sobre lugar. E amanhã, pela primeira vez, ele escolheria seu próprio caminho, entre iguais. Era uma tarde nublada quando o mundo virou vitrine. Bruno estava na sala de leitura da mansão, com o fone no ouvido, tentando entender os deveres de geometria de uma apostila nova. O som de uma notificação insistente chamou sua atenção. 1, 2, 3, 20. Notícias, menções, links. Você viu isso? É sobre você? Tá viral. Clicou no primeiro link. Era um vídeo. Começava com uma imagem em preto e branco de Bruno vendendo balas no semáforo da Avenida 7, com a legenda "O menino invisível que virou herdeiro". A narração era grave,
envolvente, quase cinematográfica. Bruno Duarte Monteiro, filho de um dos empresários mais influentes do país, do asfalto direto para o trono. Mas o que essa história esconde? Ele congelou. As imagens seguintes eram recortes da sua vida que ele nunca autorizou compartilhar. Um print da ficha do abrigo, a única foto antiga de sua mãe, Helena, retirada de redes sociais esquecidas. Um vídeo dele dormindo no chão do hospital. Um áudio editado de uma conversa com um amigo de rua. Tudo costurado com falas de supostos especialistas que nem sabiam seu nome completo. O Bruno é o símbolo da meritocracia brasileira? Ou apenas um rosto perfeito para um marketing humanizado? Bruno ficou pálido. A dor não estava apenas nas palavras, mas no tom, na maneira como haviam tirado sua história de suas mãos e reescrito como uma fábula que ele nunca viveu, uma colcha de retalhos friamente editada para emocionar, vender e atrair clique. Não havia verdade, havia espetáculo. Fechou o notebook com força, jogou o fone longe, pegou a mochila. Saiu da casa sem falar com ninguém, não levou o celular. Ninguém percebeu nos primeiros minutos, mas as horas passaram. Sérgio estava em reunião, Lívia no quarto. A segurança só deu falta quando foram servi-lo para o lanche da tarde. Começaram a procurar pelos arredores. No fim do dia, ele ainda não havia voltado, e o vídeo já somava mais de 3 milhões de visualizações. Na manhã seguinte, Sérgio acionou a polícia. Entrou com denúncia judicial contra a produtora, mas o estrago estava feito. Telejornais exibiam trechos do vídeo como material investigativo. Canais de opinião se dividiam. Uns chamando Bruno de vítima, outros de manipulação emocional orquestrada. As hashtags voltaram. Jags e Bruno exposto. Jana Aru é minha casa. O erro do marketing. Lívia assistia tudo de casa, mas sua mente estava em outro lugar. Sentia que Bruno não estava longe, apenas em silêncio. E se havia um lugar onde ele sumia quando o mundo o esmagava, era lá. O pátio de ônibus queimados. Pegou sua bicicleta e pedalou com força. O céu estava escuro, ameaçando chuva. Chegou ao local e começou a procurar entre as carcaças enferrujadas, escapando de vidros quebrados sob o zumbido constante de mosquitos. Ali, no fundo de um coletivo carbonizado, ela o encontrou. Bruno estava encolhido na última fileira, os joelhos junto ao peito, o olhar perdido. Ela subiu os degraus devagar. O assoalho rangia. É aqui que você se esconde? É aqui que eu lembro quem eu sou. Lívia sentou-se ao lado dele, sem dizer mais nada. Bruno puxou uma folha do bolso. Era um print amassado de um comentário no vídeo. Esses meninos deviam agradecer a oportunidade. Pelo menos agora ele tem pai e cama. Eles acham que eu pedi isso, que eu fui salvo, como se antes eu fosse sujo, errante, só porque dormi no chão, só porque não comi carne por semanas. Como se o que eu vivi não tivesse valor nenhum. Lívia encostou a cabeça no encosto do banco. O mundo gosta de moldar as pessoas. E quando elas não cabem no molde, eles tentam quebrar. Bruno esfregou os olhos. Estava com o rosto inchado de cansaço. Eu sou só um erro de caminho, Lívia. Um borrão na linha do tempo de um cara rico que precisava de redenção pública. Não diz isso. É verdade, eu fui aceito porque causei comoção. Eu virei produto, meme, milagre de marketing. Ela pegou a mão dele com cuidado. Você é Bruno, o menino que me mostrou o topo da cidade sem trilha, que me ensinou a ver além dos muros, que dividiu o último doce, mesmo com fome. E o que eu sou agora? Um menino que está tentando não sumir dentro da própria história. Silêncio. Ela tirou da mochila um pacote de bolacha e ofereceu. Com açúcar ou sal? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Com os dois, comeram ali no ônibus queimado, enquanto a chuva começava a pingar no teto furado. Depois de um tempo, Bruno disse, amanhã eu volto, mas só porque você vai comigo. Te encontro no portão, com lanche na mochila. Ela se encostou no ombro dele. E ficaram ali,
2 pedaços soltos do mundo, tentando costurar uma nova borda. Sérgio não conseguia dormir. Era quase 3 da manhã quando se levantou da cama, desceu as escadas em silêncio e acendeu a luminária do escritório. A mansão dormia, mas ele não. Havia noites em que o silêncio pesava mais que qualquer responsabilidade do dia. Sentou-se na escrivaninha. Pegou uma folha de papel das que usava para anotações pessoais, papel grosso, marfim, de textura discreta. Começou a escrever sem ensaio. Palavras saíam como vinham, curtas, hesitantes. Às vezes riscava, às vezes deixava a frase incompleta. Mas seguiu. Quando terminou, dobrou a folha com cuidado e colocou dentro de um envelope branco. Olhou para ele por longos minutos, como se esperasse uma resposta. Depois, guardou-o na gaveta de cima da escrivaninha. Trancou. Escondeu a chave. Voltou para a cama. Não dormiu. Na manhã seguinte, a casa parecia comum. Bruno desceu tarde, tomou café sem trocar palavras e passou o resto do dia no quarto, mexendo em livros e ouvindo música com o fone. Desde que retornara do sumiço no ônibus queimado, estava mais calmo, mas não aberto. Sérgio o respeitava, observava de longe. Tentava oferecer espaço, ainda sem saber se era suficiente. Lívia, por outro lado, queria entender. No meio da tarde, entrou no escritório do pai procurando uma régua. Era para um trabalho de arte. Vasculhou gavetas, esbarrou em papéis, até que algo caiu no chão. Uma chave. Curiosa, olhou em volta. Viu a gaveta trancada. Experimentou. Girou. A fechadura cedeu com um clique seco. Ali dentro, entre pastas de documentos e uma foto antiga da mãe, Helena, sorrindo na frente de uma biblioteca pública, havia um envelope branco, sem destinatário, dobrado com uma precisão quase cerimonial. Ela o pegou. Estava leve. Parecia respirar. Abriu com cuidado, como quem invade um território alheio. Leu, devagar. Cada linha parecia mais íntima do que qualquer conversa já ouvida naquela casa. A caligrafia do pai era tensa, com traços comprimidos, mas sinceros. A carta era curta, mas continha o peso de tudo que nunca foi dito. Bruno, não sei se você vai ler isso um dia. Eu passei anos acreditando que havia perdido uma oportunidade qualquer, um amor breve, um erro de percurso. Mas o que eu perdi foi você. Eu achei que podia viver sem me lembrar, mas só porque não sabia quem você era. Você nunca foi um erro. Foi o que me salvou. Sérgio. Lívia fechou os olhos. Sentiu um nó na garganta. Não hesitou. Subiu as escadas. Bateu na porta do quarto de Bruno. Entra. Veio a voz abafada. Ela entrou. Sentou-se na beirada da cama. Ele estava deitado, olhando para o teto, com um livro aberto sobre o peito. Achei uma coisa, disse ela. Era do seu pai. Mas acho que é mais sua do que dele. Estendeu o envelope. Bruno olhou, pegou com hesitação. Abriu devagar, leu. Na primeira vez, os olhos passaram rápido pelas palavras, como quem quer terminar logo. Na segunda, parou em cada linha. Na terceira, não conseguiu terminar. Os olhos encheram, o peito tremeu. Ele nunca disse isso, murmurou, mas escreveu. Bruno tentou segurar. Respirou fundo. Apertou os olhos, mas não deu. As lágrimas vieram, não poucas, não discretas. Vieram como quem rompe uma represa interna. Ele chorou, não como menino nem como adulto. Chorou como quem sempre teve que calar, como quem sempre precisou parecer forte, como quem finalmente se permitiu quebrar. Lívia se aproximou, silenciosa. É só papel, disse ele com a voz entrecortada, mas com as palavras certas. Eu nem sei se acredito. Não precisa acreditar agora. Só sente. Ele segurava a carta contra o peito, como se o gesto pudesse colar os pedaços soltos dentro de si. As palavras do pai ecoavam como algo que ele sempre quis ouvir, mas jamais soube que precisava. Você nunca foi um erro, repetiu em voz baixa. Lívia passou o braço ao redor dos ombros dele. Você é um dos acertos mais bonitos que o mundo já cometeu.
Bruno riu entre o choro, um riso molhado. Não fala assim que eu choro de novo. Pode chorar. Eu seguro o mundo por você hoje. Ficaram assim por um tempo. Depois Bruno falou. Talvez seja hora de responder. Escrevendo? Não. Falando. Ou talvez só ouvindo. Lívia assentiu. Do lado de fora, o céu estava limpo. O dia, enfim, parecia mais leve. E dentro daquele quarto, entre um envelope e duas presenças inteiras, um elo começava a se formar. Não com promessas, mas com verdade. O sol nascia devagar, tingindo o céu de um laranja opaco. Bruno estava acordado há mais de uma hora, sentado na beira da cama com os cotovelos nos joelhos, encarando a mochila já pronta encostada na parede. Era seu primeiro dia de aula. Mas antes disso precisava voltar. Não por nostalgia, por necessidade. Desceu as escadas devagar. Sérgio tomava café na varanda, de camisa social e olhar perdido no horizonte. Bruno parou diante dele. Quero te mostrar uma coisa, disse. Sérgio ergueu os olhos surpreso, mas não questionou. Apenas assentiu. O carro subiu os becos estreitos da Zona Norte até onde os pneus permitiam. Depois, caminharam. Bruno guiava com passos firmes, como quem voltava a um santuário particular. Sérgio seguia atrás, um pouco desconfortável com o terreno irregular, o cascalho, os grafites nos muros, o cheiro forte de lixo ao longe. Subiram uma escadaria de concreto quebrado, depois cortaram por um terreno baldio com mato alto. Por fim, chegaram. Era um mirante improvisado, uma laje esquecida no topo de um prédio abandonado. Dali se via quase metade da cidade, prédios distantes, antenas, o movimento de carros como formigas apressadas. Bruno sentou-se no canto mais alto, onde havia uma pilha de tijolos que ele usava como cama. Aqui era meu mundo, disse sem olhar para o pai. Aqui eu dormia quando o abrigo estava cheio, quando a rua era perigosa, quando tudo doía demais. Sérgio permaneceu em pé por um tempo, olhando em volta. Depois se sentou, a alguns metros de distância. O chão estava frio, mas ele não disse nada. Eu via a cidade daqui e me sentia longe de tudo, mas ao mesmo tempo era o único lugar onde eu tinha uma vista, onde eu existia para mim mesmo. Silêncio. Bruno pegou uma pedrinha do chão e girou entre os dedos. Às vezes eu imaginava que alguém olhava para mim lá de longe e pensava, quem será aquele menino ali no alto? E alguém olhava? Não. Mas imaginar já era o bastante. Sérgio respirou fundo. Posso perguntar uma coisa? Bruno assentiu. Por que me trouxe aqui? Ele se levantou. Caminhou até a borda do mirante. Ficou de costas para a cidade e encarou o pai. Porque aqui eu fui invisível. E hoje você me vê. Isso muda tudo. Sérgio não respondeu. Bruno continuou. Eu não quero que você entenda o que eu passei. Isso é impossível. Mas quero que você saiba que, mesmo aqui, no lugar mais quebrado que eu conheço, eu era inteiro. Porque era meu. Fez uma pausa. E agora, você faz parte dele. Sérgio abaixou os olhos. O rosto firme, mas com algo novo. Um silêncio que não era culpa, nem vergonha. Era escuta. Obrigado, disse ele depois de um tempo. Por me trazer. Bruno sorriu de leve. Agora sim a gente começa do mesmo lugar. Desceram o morro juntos, sem pressa, em silêncio. Não havia mãos dadas, não havia promessas, mas havia presença. Horas depois, na frente da escola pública onde estudaria, Bruno ajeitava a mochila nos ombros. Os muros estavam descascados. Os alunos entravam aos montes, misturados, barulhentos, reais. Lívia o esperava no portão. Tô nervosa por você, disse ela. Eu tô vivo demais para isso, respondeu com um sorriso discreto. Sérgio ficou do outro lado da rua, observando. Bruno olhou para ele por um instante. Ergueu a mão. Não foi um aceno, foi um gesto de reconhecimento. Sérgio retribuiu com um leve movimento de cabeça. Bruno entrou e, pela primeira vez, não sentia que estava entrando num lugar que não era seu. Estava reconstruindo,
Não uma vida de luxo, mas uma identidade inteira, aos poucos, no ritmo de quem sabe que já veio de muito longe. O céu estava claro, não perfeitamente azul, mas de um tom limpo, como se tivesse chovido só para lavar os restos da noite anterior. O vento era leve. As folhas das árvores em frente à escola balançavam devagar, numa sincronia calma. Era o primeiro dia de aula de Bruno. Ele acordou antes do despertador. Viu o nascer do sol da janela do quarto. O uniforme novo, simples, camiseta branca com o nome da escola e calça azul, estava pendurado na cadeira. Ao lado, a mochila. Nada de grife. Tudo escolhido por ele. Desceu para o café. A casa ainda despertava. Sérgio estava na varanda com um jornal dobrado nas mãos que não lia. Bruno se aproximou. Pegou uma fatia de pão. Passou manteiga. Sentou-se sem dizer nada. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem olhar diretamente. "Dormi. Melhor que antes. Silêncio. Tá preparado?" Bruno deu de ombros. "Preparado é uma palavra grande, mas tô pronto." Sérgio assentiu. "Se quiser, posso te levar." Bruno terminou de mastigar. Tomou um gole de suco. Limpou os cantos da boca. "Prefiro ir a pé, com ela." Compreensível. "Mas, se quiser acompanhar, de longe." Sérgio ergueu os olhos. Uma surpresa discreta. "Eu acompanho, sem interferir." Bruno levantou-se. Pegou a mochila. "A gente se vê no portão, então." Na esquina de baixo, Lívia o esperava sentada na mureta. Usava o mesmo uniforme, os cabelos presos de lado, e carregava uma lancheira com desenhos feitos à mão. "Tá bonito de uniforme," disse ela, se levantando. "Você também. Parece menos rica assim. E você parece mais forte, ou só com menos medo." Começaram a caminhar. A cidade despertava. O barulho dos carros, as vozes das mães apressadas, as mochilas coloridas nas costas dos outros alunos. Tudo era familiar e novo ao mesmo tempo. Bruno mantinha o passo firme, os olhos atentos, mas agora sem a desconfiança de antes. Pela primeira vez, o mundo não parecia ameaça. Parecia um lugar que poderia, aos poucos, também ser seu. Na metade do caminho, Lívia apontou discretamente. Lá, do outro lado da rua, parado perto de uma banca de jornal, Sérgio observava. De óculos escuros, mãos nos bolsos, uma distância calculada, não de proteção, mas de respeito. Bruno olhou, não acenou, mas continuou andando com um leve sorriso escondido no canto da boca. A escola não tinha portões altos nem fachadas modernas. Era um prédio antigo, com pintura gasta, mas com vida nos corredores. Alunos se espremiam na entrada, riam alto, empurravam uns aos outros. Bruno parou antes de cruzar o portão. Respirou fundo. "Tá com medo?" "Tô sentindo. Que é diferente." "Diferente como?" "Como entrar num lugar e não ter que me esconder." Lívia assentiu. "Pronta." Bruno olhou uma última vez para trás. Sérgio estava lá, parado. Não com o olhar de quem cobra, mas com o olhar de quem finalmente vê. Bruno sorriu. Não por vitória, mas por estar. Sorriu por pertencer. Por não ter mais que fugir. Por ter nome, caminho, história. Sorriu por ser visto sem ser moldado. Por ser aceito com todas as falhas, todas as cicatrizes. E então entrou. O portão se fechou devagar atrás dele, não como um limite, mas como um início. Na calçada, Sérgio permaneceu ali por mais alguns minutos, olhando para a escola, e talvez pela primeira vez também se sentindo aluno, não de matemática nem de negócios, mas de paternidade, de amor real, de tempo que se aprende a viver, mesmo quando ele chega tarde. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.